Estamos chegando nessa sexta-feira de carnaval. Olha, eu estou com um convidado aqui hoje. Vocês têm que assistir mesmo e quando você quiser fazer perguntas para ele, que nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Osasco para toda a região. Aqui comigo está o secretário da Habitação, Pedro Sotero. Obrigado, Nilson. Obrigado. Simpatia em pessoa aqui. Obrigado, Nilson. Saudar aqui a todos que estão nos assistindo, acompanhando aí pela TV, pelas mídias, né? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Portas abertas sempre, Pedro. Um abraço a todo mundo aqui da TV Osasco. Paulo, todo mundo sempre tratou a gente com muito carinho. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Grande amizade de muito tempo aí, né? Dizer que ele cuidou das finanças no governo Jorge Lapas, não foi? Comecei das finanças no Lapas, exatamente. Fiquei com o Rogério. E não é fácil cuidar das finanças da cidade, hein? Não é fácil. Imagino que você sofreu. Não é fácil, não. Eu acho que ali eu paguei todos os meus pecados. Quando chegar a minha hora, acho que eu vou passar direto. Já vai direto. Vou direto, não vou passar no purgatório, não. Já está livre. Estou livre, cumpri. Mas você foi para uma secretaria para habitação, no governo Rogério Lins, que eu nunca podia esperar que você entendesse tanto do assunto. Você foi lá e você está levando legal lá na Secretaria da Habitação, principalmente com essas tempestades diárias que nós estamos aqui. E Osasco é uma cidade que ainda tem muitos problemas assim de pessoas morando em áreas de risco, né? Queria que você falasse isso a respeito disso, das chuvas. Como, às vezes de madrugada você está com a defesa civil, não é isso? Na verdade, a gente trocou a preocupação. Em finanças, a gente brigava muito com o cenário econômico e era uma preocupação diferente, né? Agora, quando chove, eu fico sem dormir, né? A chuva forte me acorda e eu não consigo mais dormir nem desligar. Eu acho que muita sorte, Deus abençoa muito a gente nessa trajetória, né? Porque eu saí das finanças depois de tantos anos e eu já tinha trabalhado na área de infraestrutura, então não era tão novo a parte da habitação, não era uma coisa tão nova para mim. Mas eu tenho que admitir que Deus ajudou, porque no ano que eu assumi, acho que foi o ano que não teve nenhuma chuva forte. Então, eu precisava passar aquele período de transição mesmo, eu precisava me apropriar, conhecer a secretaria. A secretaria tem excelentes técnicos, o corpo é maravilhoso. Então, eu digo que mais do que eu entender muito da secretaria, eu precisava entender de gente. Então, eu precisava conhecer as pessoas, incentivá-las, porque ali dentro tem muito conhecimento, já de muitos anos, inclusive, né, que facilitou muito a gente fazer o trabalho acontecer da forma com que a gente gostaria. Então, eu brinco que o papel do secretário, às vezes, é ser um animador de auditório. O que a gente precisa? Manter o time todo ali motivado, os técnicos, né, todo mundo já está lá vestindo a camisa há muitos anos, né, e dar oportunidade para que o trabalho dessas pessoas possam aparecer, né? Então, o desafio foi grande não, está sendo enorme, é um desafio diferente, né? Hoje, realmente, a chuva me tira o sono, mas a gente, com um trabalho forte, conseguiu já diminuir muito os prejuízos que, historicamente, eram causados. Nós não tivemos acidentes graves de deslizamento em Osasco, com vítima, não. Óbito, nada. Antigamente era uma coisa assim que você ficava esperando e acontecia, porque era muito tem, às vezes, de risco. Houve muita melhora nesse sentido, né, Paulo? A obra do Rochidale, a gente avançou bem. Essa obra do Rochidale, quando eu assumi, a gente estava com pouco mais de 30%. Eu vou entregar essa obra agora no começo do... A canalização? A canalização já está com 96%. Então, a gente ganhou uma frente muito forte lá, né? Você não vê mais na TV. O programa lá dos telejornais da tarde, no início da noite, o foco era helicóptero, né? No Rochidale. Não tem mais. É engraçado porque, assim, agora que a gente resolveu o problema do Rochidale, aí agora apareceram outros problemas, né? Então, outras áreas que não alagavam tanto, ou que como o Rochidale alagava muito, ninguém ligava para outros alagamentos. Agora não, agora que o Rochidale resolveu essa questão, e a gente não teve nenhuma ocorrência grave ou relevante nesse período, começaram a aparecer outras áreas. E a gente também está correndo, a gente não tem medo do desafio, né? Mas eu gostaria que você falasse do Rochidale, que as pessoas talvez não conhecem a situação toda, explicar qual é essa obra, qual foi o financiamento dessa obra, governo federal, governo estadual, prefeitura de Osasco. O Rochidale, é uma obra gigantesca, de muitos anos. É uma obra gigantesca. Acho que hoje é a maior obra de urbanização da Zona Oeste de São Paulo e acho que é uma das maiores do país. Eu tenho falado muito com o pessoal do Ministério
agora das cidades, no passado o Ministério do Desenvolvimento Regional, e acho que talvez seja uma das principais obras dele, porque é um novo bairro. São 2,5 km de canalização, 70 mil pessoas beneficiadas diretamente. 70 mil. Diretamente. Ou seja, a obra vai passar por E 70 eram mil pessoas. Que eram ribeirinhas ali, né? Que vocês tiraram. Tiramos 2.000 famílias que moravam dentro do córrego, colocamos parte dessas famílias no Miguel Costa, outra parte vai ser ressentada no local, porque conforme a obra vai passando, vai tirando a área de risco, vai abrindo áreas para a gente conseguir construir. Que ótimo, hein? Então, eu digo o seguinte, é um novo bairro. Eu acho que quem morava no Rochdale e sofria, eu vou praticamente todo dia lá, eu passo por lá. Até porque essa é a principal obra nossa, como a principal obra do governo do Rogério, como a principal obra do Estado. Então, a gente tem que acompanhar todo dia. Os depoimentos dos moradores, Gilson, é emocionante. Sabe? Gente que faz questão de pegar, abraçar, entrar para dentro de casa, mostrar, contar as histórias que agora que estão comprando roupa. Porque antigamente eles nem compravam roupa porque a chuva ia levar embora. A casa sempre estava com Tinha móveis usados que ele comprava, porque não adianta nada que é perder televisão lá em cima no teto. Tem uma senhora que contou para a gente que depois de 30 anos, ela comprou o primeiro par de sapato. Nossa. Porque até então era só, ela perdia, ela usava bota, galocha. Aí agora ela comprou um par de sapato. Deveria escrever sobre isso, sabia? É uma história muito bonita boa, isso aí. boa. Porque realmente, veja bem, do Rochdale eu conheço muito, porque eu saí de Bernardino de Campos, que é a região de Piraju, né? E cheguei aqui com 9, 10 anos. Fui morar no Rochdale, bem em frente ao Braço Morto, ali do lado da Vila São José. Então, naquela época já tinha enchente. Só que não eram as enchentes graves de agora, que aconteceu nesses últimos anos. Piorou muito porque aumentou muito também a quantidade de água que vem, né? Então, o volume de águas vindo da chuva fez com que qualquer planejamento tivesse que ser refeito, né? Mas a ideia é boa. A gente tem vários casos. Eu tenho uma tese boa aí de enchentes, não só no Rochdale, que eu venho falando há muito tempo. A causador das enchentes em Osasco, lógico, a chuva, mas o causador de tudo isso é o Rio Tietê, que está toda a água de São Paulo que passa por Osasco, que tampa justamente a saída das águas para o Tietê. O rio sobe, ao invés de levar a água de Osasco, pega e puxa para trás a água de São Paulo, que entra aqui e dá todos esses problemas graves. Eu estou certo o que eu estou falando? Eu vou te contar uma coisa, a sua tese está correta. Então, a gente não vê ninguém falar isso, eu não sou engenheiro, não sou nada. É a lógica, a lei da física, né? O que acontece? Essa obra do Rochdale, nesses 2,5 km, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um formato de obra que a gente está criando um piscinão horizontal. Justamente para quando a calha do Rio Tietê ficar cheia, não impedir o escoamento da água que vem do Baronesa e que vem ali do bairro. Que vem de lá de cima do Baronesa, é isso mesmo. Então, Ribeirão Vermelho, não é isso? As obras hoje, tanto essa que está sendo feita por nós, como a que está sendo feita pelo DAE no Ribeirão Vermelho, que acaba ligando ali na Ônix, já tem esse conceito de piscinão horizontal. Por quê? Porque se a calha do Tietê subir, a água fica represada no córrego e não vai atrapalhar as casas. Então, isso já é a tecnologia, já é o avanço. Parabéns. Já é o avanço na engenharia, justamente por conta da questão do aumento da calha do Tietê. Isso aí é um fato que você colocou, realmente é uma tese comprovada. A gente teve um dia agora recente que choveu 110 milímetros em 42 minutos. 110 milímetros em 42 minutos é mais do que a chuva de 2 meses. Um metro quadrado, mais 100 ali. Em menos de uma hora. Ou seja, choveu o que choveria em 2 meses em menos de uma hora. Chegou bem no limite do Tietê, mas nenhum alagamento. Então você vê que o sistema que está sendo construído, ele está respondendo. Ontem eu estive no DAE, levamos a demanda do córrego do Quitaúna, o Valdir está à frente disso, que vai ser feito pelo DAE, onde tem os alagamentos ali no quilômetro 21, mais o Montezuma, mais a prolongação no mesmo sistema do mesmo Rochdale. Sistema. Então, tudo no mesmo sistema. Vira então, piscinão na época da chuva. Piscinões horizontais, exatamente. Poxa, que maravilha. Então, com isso, a gente espera Como foi bom te trazer aqui para esclarecer isso, viu? Porque a gente não vê... As pessoas, a gente não sabe, né? Só sabe quando alaga. Só sabe quando alaga. Você está revelando que tem certeza que semana que vem alguém vai conversar com você para você dar entrevista em algum jornal aí da região, porque realmente é algo
Eu realmente desconhecia esse sistema de virar piscinão na época da chuva e depois vira o córrego novamente, totalmente canalizado. É legal, né? Já é uma... Parabéns mesmo. Isso que aí projeto maravilhoso, avanço da engenharia. A engenharia vem para solucionar os problemas que estavam aí no passado, né? É porque nas vezes que eu falo quando dá cheias no Largo de Osasco, tudo, eu falo, olha, não é culpa do prefeito, porque todo rio não pertence ao município, pertence ao Estado. Porque rio atravessa do município para o outro, quem cuida é o Estado. Então, se for fazer alguma coisa ali, piscinão, alguma coisa, temos que pegar no pé do Estado e do governo federal, que é uma obra, logicamente, que o município não tem condições de bancar. Mas seria muito interessante. O Rogério estreitou uma relação muito boa com o novo governador, com o Tarcísio, e ele linkou direto o Rogério com a Natália, que é secretária de Infraestrutura, Transporte, Logísticas, enfim, que é quem está vinculado da DAE, que é o órgão responsável inclusive, por eu isso. entrevistei ele lá no dia que ele veio, lá, você estava lá. Exato. Eu acho que foi o único jornalista que foi lá entrevistar ele e tudo, e estou até colocando, porque ontem foi o dia do repórter, até coloquei as fotos lá para dizer para vocês, olha aí, o que faz um repórter. É verdade, é verdade. Pisando no barro. Mas esse é o lado bom. Gente boa aí. O repórter que vai atrás, vai no origem. Cheguei, já fui abraçando ele, conversando com ele até lá na frente. Isso é bom. Gostou, mas o importante é aparecer, né? Você é professor, né? Muitos anos já, né? Muitos anos aí, a gente aprende muito com Desde você. 77 aí que nós estamos nessa labuta aí. Legal. Mas, enfim, você deu uma boa informação, viu? E qual é a previsão para o término do Rochdale? Quando que você falou? É previsão março do ano que vem. Não, Poxa. é março do ano que vem. A gente queria terminar em agosto desse ano, mas aí o que acontece? Essa é uma obra que a gente pode chamar uma obra viva. Por quê? Porque ela vai sendo construída e sendo ajustada conforme as intercorrências. Ou seja, o Rogério pediu para a gente, e é uma orientação que a gente tem na secretaria, o limite da remoção de alguém de casa é o extremo. Se realmente a gente não conseguir preservar a residência da pessoa com segurança, é que a gente pode fazer remoção. Então, a gente às vezes acaba fazendo mudanças no curso da obra, no que for possível, para preservar o maior número de moradias. Porque né? É difícil, né? A pessoa tem que sair, difícil. Né? 10 dias atrás, aquela do Ribeirão Vermelho. Que foi obrigado a fazer, porque não tinha outro jeito, não, ali, tecnologia, né? Ali inclusive, foram 3 dias intensos. Eu estava entrevistando o Valdir no dia, que eu falei, Valdir, não é culpa de Osasco, é culpa de todo o sistema. Desapropriação sempre vai existir. Prefeituras, todas elas deveriam montar uns apartamentos justamente para esse pedaço. Assim, olha, agora vai sair essa família, vai para lá, para nós, a hora que tiver prontas as moradias, entrega para eles, muda e já deixa vazio para outros. Mas ninguém pensa desse jeito. Não é Osasco, é uma coisa assim, de todo lugar. O prefeito tem várias atividades, mas eu não sei. Eu não serviria para ser prefeito, porque eu ia fazer tanta coisa absurda e não ia conseguir fazer. Não sei. Mas tem umas ideias que eu vou te falar, viu? Vamos ver essas ideias aí, quem sabe você não estou certo? Então, você está certo, claro. Porque dá dó, a polícia chegando, está todo derrubando. Essa ocupação, essa reintegração, ela foi uma reintegração que ela já vem acontecendo há 6 anos. Eu sei disso. Então não é... eles foram avisados, mas eles esperam o último momento. Não tem jeito. E o momento político também daqueles que gostam de aparecer, né? Então... Olha, o que a minha senhora mãe foi homenageada nesses 3 dias deve ter sido... Eu acredito. Mas faz parte, né? Dói no teu coração, você vê aquilo lá, mas vai fazer o quê? Mas ninguém fica feliz numa reintegração. Foi o que a gente comentou lá no dia. Não tem como, Ninguém está feliz ali. Mas o que a gente não pode, e aí o que me assustava, Nilson, e talvez as pessoas não tenham essa percepção. Eu fui lá. Eu fui nos 7 dias anteriores, eu já tinha ido na área algumas vezes, e a gente sabe que é uma área de risco. E a gente vê muita criança e muita gente idosa. Pessoas que, em um momento de necessidade de evacuação imediata, não iam conseguir ou se organizar ou ter uma mobilidade para sair. Então, a gente se sente mal em tirar as pessoas de casa, claro que a gente se sente, tá? Mas a gente não quer dormir com o fantasma de ter que depois carregar no lombo a morte de alguém porque a gente não tomou a providência que tinha que tomar. O remédio é amargo, mas ele salva o paciente, né? Isso é difícil porque é um discurso bem complexo. Mas eu moro há 40 anos e nunca aconteceu nada. Não, tudo bem que não aconteceu nada há 40 anos, que bom que não aconteceu, mas eu não tenho garantia que vá permanecer como está para a semana que vem, para amanhã, para hoje à noite. Então, essas decisões que a gente toma, que são amargas, são extremas, né?
são necessários para preservar a vida da pessoa. Para o bem da pessoa mesmo. Claro. Você vê no Rio de Janeiro, é lógico lá, que a gente gostaria de ter o melhor dos mundos, que é o quê? Eu tirar o cara de um apartamento e entregar para outro. O problema é que a velocidade que as pessoas entram, habitam e moram em área de risco, aglomeram em área de risco, é muito maior do que a capacidade de qualquer governo de entregar imóvel. Qualquer um. Hoje, a gente tem... Hoje, vou falar, saiu uns 15 dias atrás, saiu um estudo falando que a população que mora em área de risco no Brasil triplicou nos últimos 10 anos. Triplicou. A gente não consegue fazer a produção habitacional. Mas todos esses anos aí, a culpa não são das prefeituras, nem do governo estadual, mas eu acho que o problema todo é os governos federal que vem seguindo aí, que não investe realmente naquilo que necessita. Você entendeu? Eu acho que gasta-se muito dinheiro no governo federal, vem gastando desde lá de trás, não é porque eu estou falando do atual presidente, não. É sempre assim. A área da habitação eles olham com carinho, mas não com muito carinho. Então eu acho que já dava para ter feito muito mais do que foi feito. Moradia, em sistema de moradias. Porque para o município é muito, vocês não imaginam o que é o orçamento de uma cidade como Osasco, e tem que gastar aí, não sei qual o percentual de moradias, mais moradia, tem que ter a colaboração do Estado e tem que ter a colaboração do governo federal. E o governo federal não investe muito nisso. Nisso, eu digo que assim... O governo do Estado também depende do governo federal, de repasse. Todo mundo. A gente vale sempre lembrar que a cada R$100 impostos arrecadados, 70% ficam com o governo federal, 20% com o governo do Estado e 10% com os municípios. Então, não adianta a gente achar que o município é a solução. Ele é a parte menor. Mas, com relação à política habitacional, o que eu já me convenci? De que a política habitacional, a melhor é sempre a próxima. Por quê? Porque cada vez que você vai editando um programa, você vai vendo o que deu certo e o que deu errado. Eu nasci no Rio de Janeiro. Apesar de ser osasquense de coração, nasci no Rio de Janeiro. Teu sotaque... Entrega. O pessoal percebe, que eu já sabia que você era carioca. E lá, assim, eu me lembro que você pega a história da Cruzada do Menor, da Cidade de Deus, que virou um filme. Virou filme. Aquilo ali era uma política habitacional. Tiraram as pessoas de uma favela, que era a Praia do Pinto, que era na Lagoa, na Zona Sul, e levaram para um limite extremo, construindo uma cidade. Então, você tinha essa política de tirar as pessoas do local, de construir grandes centros urbanos. O Brizola foi muito bom nisso. O Brizola foi muito bom. E em São Paulo também. Entrava o Maluf, os governos assim, eram Singapura, a própria CDHU, a Coab. Então, você tinha um pouco esse conceito maior de aglomeração. Eu acho que, ao longo do tempo, vai se ajustando, porque as pessoas não querem também ser colocadas de lado. Ninguém quer ficar longe do seu trabalho. Agora, com a Covid, então, mudou muita coisa, né? As pessoas ficaram mais em casa, e quando eu falo que ficaram mais em casa, não adianta a gente falar o home office, né? O trabalho em casa é só para gente rica. Não. Onde eu faço roupa, o cara entregou todo o galpão que ele tinha, colocou todas as costureiras dele em home office e ficou só com o escritório. Então, elas pegam o trabalho e levam para casa. Antigamente, elas trabalhavam lá todo dia. E são pessoas que moram em Osasco, moram em Carapicuíba, moram aqui na região. E as pessoas estão trabalhando mais ainda, porque eles não têm despesa mais de condução, não gastam com gasolina, com transporte. Mas faz o quê? Almoço caseiro. Claro. Mas faz com que a gente tenha que entregar qualidade de vida aonde ela está. Porque não é mais um conceito só o dormitório. Então, todo esse trabalho, assim, a gente vai ajustando na política habitacional. Ela não foi adequada? Não, ela foi adequada naquele momento do país. Então, acho que funcionou o BNH, funcionou naquele momento. Tem que se renovar, né? Novas ideias, né? O PAC 1, você pega os prédios do PAC 1, pega os prédios do PAC 2, vamos falar de um governo que hoje voltou, né? Você vê a evolução do conceito, você vê a evolução dos imóveis, você vê a evolução da forma de abordar o social. Então, você vê que assim, os programas vão se aprimorando, mas o déficit é muito grande. E eu te digo mais, você sabe que hoje o déficit qualitativo das casas é pelo menos 2, 3 vezes maior do que o déficit quantitativo. Tem mais gente morando sem ter condições de moradia em casa do que gente no aluguel ou gente esperando uma oportunidade de atendimento habitacional. Então, o foco hoje não é sair construindo. Eu posso construir 2, 3, 4 mil imóveis. E os 20 mil que estão morando em condições
insalubres, sem dignidade, aonde moram? Eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que não existem? Então, a gente também tem um olhar muito crítico sobre isso. A gente trouxe o Viver Melhor de São Paulo, que está lá no Veloso, está reformando 600 casas. Queremos trazer mais 2.000 casas reformadas. A nossa comunidade tem 18 canteiros de obra para levar o quê? Qualidade de vida para as pessoas onde elas moram. Eu não quero tirar o cara de onde ele mora. Se ele quiser sair, decisão dele. Eu não quero tirar. Você está surpreendendo na sua entrevista. Então, a gente vai ali... Eu não sabia isso. Então, o que acontece? A gente está focando nisso. O pessoal fala, mas você não está construindo nada. Eu falei, gente, eu estou preocupado em melhorar a qualidade de vida da maioria da população. E também vamos construir. Vamos buscar, junto ao governo do Estado, ao governo federal, 1.400, 1.600 unidades que o governo federal está devendo para Osasco. Então, a gente deve, espero que em breve, retomar isso. É uma dívida do governo federal conosco. Mas você veja... Mas 1.400 moradias, a impressão que é muito, e não muito, mas não é. Se você olhar que eu tenho mais de 10.000 pessoas que precisam, não querem sair de casa. E entra na fila, né? E querem morar com dignidade também, onde estão. Tem o problema da fila também. Da fila. Mas, muito bem, temos aí 5 minutos e meio, 6 minutos. Eu gostaria de falar um pouco de política com você agora. Vamos embora. Tema bom. Eu queria. O tema bom, qual que é o tema do momento? União Brasil, o que é? União Brasil... União Brasil, o tema do momento agora é a federação, né? A gente agora chegou numa fase dos partidos federarem, fundirem, né? Passou essas eleições e sobreviveram, acho que 13 partidos que passaram a cláusula de barreira. Para a próxima eleição, a cláusula de barreira é maior, então os partidos agora começam a se organizar. Explica para todos aí o que é cláusula de barreira. A cláusula de barreira é o que acontece? O partido político, você pode abrir um partido político. Pode. Não tem problema nenhum. Você tem hoje no Brasil mais de 40 partidos que estão registrados no TSE. Mas o financiamento da atividade partidária, ele vem do governo. Então, o partido sobrevive do quê? Do fundo partidário, que é para custear as atividades do partido, e mais, quando chega numa campanha, o tempo de TV, ou seja, o tempo que a mídia dispõe, que o TSE dispõe para ele poder apresentar os candidatos dele. Nós existimos. Nós existimos. É o único jeito de aparecer. Quando o partido não tem esses dois lados, não tem nem recurso e nem televisão, qualquer candidato filiado a esse partido vai ter uma dificuldade muito maior. Porque ele não só vai disputar com quem está na televisão, como quem tem naturalmente recursos para custear a sua campanha. Então, os partidos dependem desses recursos. E esses recursos eles só ficam abertos, você pode ter, tem 40 e poucos partidos, mas você só vai ter acesso a esses recursos e a esse tempo de televisão aqueles que tiverem um mínimo de votação em 7 estados da federação ou elegerem um mínimo de 11 parlamentares, deputados federais. Se você elegeu 5 parlamentares e foi votado no mínimo em 4 estados da federação, você não vai conseguir ter acesso ao tempo de televisão. Então, o que isso está acontecendo? Está estimulando, na verdade, um processo de reorganização partidária no país, que eu acho importante, Nilson. Eu acho que a gente tem que resgatar o conceito de partido. A gente estava falando aqui um pouco mais cedo, que antigamente só tinha 2, MDB e Arena. Isso. Depois você veio na democratização com mais partidos. E vieram os partidos bons, vou falar no bom português. Grandes PT, líderes, né? Grandes o PT, líderes. O próprio Democratas, que veio com as lideranças arenas, programas Brizola, definidos, o PDT do Brizola. A filha a filha do Getúlio Vargas. Lá, Getúlio Vargas. Que pegou o PTB, que falou que era dela, tudo, era para ser o Brizola. Então, você vinha com grandes partidos, com bandeiras definidas. Tal. E Paulo Maluf, que veio no PP, né? Ulisses Guimarães no MDB. Então, você vinha com grandes bandeiras partidárias muito definidas. Então, você escolhia muito o seu candidato a partir do seu partido. Só que, alguns anos para cá, isso meio que se perdeu, porque muito partido começou a ser fundado, apareceram partidos menores que só tinham interesse de fazer legenda, de fazer, de vender o seu apoio. Isso foi um pouco trabalhando contra a política. A política é uma coisa boa. A política, a gente precisa participar da política. Todo mundo tem que entrar e participar. Eu incentivo todo mundo. Você quer fazer parte? Venha, vamos discutir. Porque a política é parte da nossa sociedade. É como a gente consegue atingir... Em tudo tem política. Tudo política, o pessoal pensa que a política é só política de vereador, governador, deputado. Não.
tudo é política. Dentro de uma escola, por exemplo, você vai escolher lá, vai votar para quem vai ser o... Exato. Vai presidir lá o... Sem política, você não consegue ter paz nem dentro de casa. A pessoa assim, detesta política, mas não sabe que política é tudo que você tem na vida. Tudo que você tem na vida. Né? Tudo você consegue... Política é disputa, né? Liderança, um monte de coisa. Exato. Mas olha, eu tenho 2 minutos aí. Tem mais algum assunto enfim, aí que você então, queira? O que aconteceu? Houve essa reorganização dos partidos e agora o que você começa a assistir? Você começa a ver os partidos juntando entre eles. Por quê? Porque a próxima eleição agora é para prefeito. Para prefeito e vereador. Mas na sequência para vereador, para deputado, a cláusula de barreira vai aumentar. 2026. Vai ser maior do que foi agora. Imagina, se essa que foi agora só passaram 13... Qual é a preocupação dos novos? A solução é diminuir os partidos. Diminuir os partidos. Então, concordo. Você tem 2 caminhos. A fusão partidária, que já começou a acontecer, o Podemos se juntou com... Está dando retorno aqui, gente. Está dando retorno aqui do outro estúdio, por favor. Podemos... Opa, está entrando retorno aqui, ó, do outro estúdio aí. Então, você acompanhou assim, o Podemos se juntou com o PSC, não, o PSL se juntou com o DEM, virou União Brasil. E agora tem a modalidade da federação, que parece um pouco com a antiga coligação, mas não é, porque a federação é como se fosse um casamento por 4 anos. Então, os partidos eles existem como administração independente financeira e organização interna, mas quando vai para o pleito, é uma chapa só. Então, se na próxima eleição o União Brasil teria 22 candidatos a vereador e o Progressista teria 22 candidatos a vereador em Osasco, com a federação, os dois vão ter 22 juntos. Então, não vai ser aquela proporção de quando unia os partidos, aumentava mais 50%. Não. Agora é uma chapa só. Então, o que vai acontecer na próxima eleição? Vai ter muito menos oferta de legenda. O PT já juntou com o PV, com o PCdoB. O Rede juntou com o PSOL. Quando eu falo juntar, é a federação. Sei. O União Brasil pode anunciar com progressistas. O PSDB com cidadania. Então, as oportunidades de legenda de disputa, vamos ter uma eleição com menos candidatos, mais acirrada, mas, de uma certa forma, mais organizada também para a sociedade. Né? Legal. Eu queria agradecer a sua presença. Temos um minutinho, está encerrando ali. Agradeço a sua presença aqui, mas você tem que vir mais vezes aqui. A culpa de você não ter vindo mais vezes aqui foi minha, porque... Mas é um prazer imenso ter o Pedro Sotero aqui, sabe? Justamente falando desse tema aí, que é um tema muito importante, que é a habitação, né? Legal, isso. Muito obrigado. Moradias, novas moradias, está chegando ou não? A gente espera anunciar em breve, porque agora com a retomada dos programas e com o compromisso do novo governo federal de pagar a dívida, né? Que tem com a cidade, eu acho que a gente vai ter ótimas notícias aí em breve, se Deus quiser. Opa! Muito obrigado. Aí você volta aqui, viu? Volto. Compromisso. Liga para mim e fala, Nilson, eu precisava aí falar... Fique à vontade, tá, viu, ótimo. Pedro? Não, eu que agradeço a atenção, a paciência de sempre e o carinho. Eu que agradeço a sua presença aqui, foi uma bela de uma entrevista. Uma das melhores que eu fiz, sinceramente, porque muitas pessoas não entendem o que é habitação no município. E ele explicou direitinho como funciona, de que forma funciona, e que realmente as pessoas precisam de moradia realmente, mas os financiamentos para esse tipo de ação das prefeituras é muito pouco, porque vem do Estado e que vem da União. Obrigado. Estou à sua disposição. Não. Já aceito o próximo convite. Não aconteceu, mas já está aceito. Só um pouquinho só. O Chama Geral já está aí ou não? Marcos Arruda, novo programa da TV Osasco. Marcos Arruda. Ô, Marcos. Estamos aqui já, Nilson. Está no estúdio B aí. Estamos aqui. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Vossa Excelência, entrevistando essa figura importante também da cidade, que é o nosso secretário de Habitação, Pedro Sotero. Um abraço, pessoal. Bom programa para você, tá bom? Sucesso aí. Toda semana, Nilson Martins, depois o Marcos Arruda. Chama Geral. Abraço para você, fique com Deus aí. Bom carnaval para você aí, tá bom? Eu sei que você gosta de carnaval também, então você vai curtir muito. Igual eu, põe a fantasia e vai dormir. Abraço para você, abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Fique agora com Chama Geral, Marcos Arruda. E abraços aí, o grande amigo aqui, o Pedro Sotero, secretário da Habitação.